Porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada. E ao partirmos daqui, nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e nos vestir. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviam da fé e se atormentam em meio de muitos sofrimentos. Senhor, meu Deus e meu Pai, a palavra foi lida nesta manhã. Peço que a capacidade venha do Senhor sobre a minha vida. A minha instrução não é capaz de falar com tantas pessoas ao mesmo tempo, um assunto alcançar a mente de todas as pessoas e cada um sair daqui com aquela porção que precisava ouvir. Só o teu poder sobrenatural que pode fazer isso usando o meu corpo como instrumento. Por isso agora anulo todo o conhecimento humano que para nada serve nesta hora. Me coloco inteiramente na tua presença para ser instrumento da tua vontade, para começar a falar comigo e depois alcançar a vida de todas as pessoas, daquelas que estão no templo, daquelas que me assistem. Tudo isso eu peço através do nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, se assente, assentando, se aplaude e glorifique o nome do Senhor. Nós estamos em meios a fatos interessantes. Eu não sei se você já leu lá no livro de Ezequiel a respeito de Lúcifer. Lúcifer foi um anjo criado por Deus, como todos os seres. Grava uma coisa na tua cabeça: todos os seres viventes de todas as galáxias, de todos os mundos, porque é uma coisa infinita, né? Eu acho muito pobre a gente pensar em algumas coisas muito pessoais. Tudo foi criado por Deus, tá? Tem muitas coisas que às vezes a gente não sabe como se comportam, às vezes não está ao acesso das nossas mentes, mas tudo que existe foi criado por Deus, inclusive Satanás. Inclusive hoje o que você conhece por demônio também foi criado por Deus. E Lúcifer foi um cara assim, era bem sucedido em meio ao céu, que ele vivia junto com todo mundo. Ele era um cara que tinha algumas atribuições legais lá. Ele era o cara que pegava as pedras afogueadas. Qualquer dia eu vou voltar a falar sobre esse assunto, dar uma pincelada. E todos eles levavam para os 24 anciões, e os anciões colocam aos pés de Deus. E ele começou a ver aquilo ali da forma de um comércio. E nesse comércio, ele começou a querer ser mais que Deus. Ele falou assim: eu poderia estar no lugar de Deus. Porque na verdade o que incomodou ele foi concentrar todo o poder em Deus, o Criador. Isso incomodou ele. E esse espírito maligno ainda permeia por meio da sociedade, igual eu falei já no começo. Essas coisas elas continuam institucionalizadas na mente do homem através do pecado. Só o poder do Senhor Jesus Cristo é que pode tirar o pecado de nossas vidas e fazer abundar o poder de Deus. Só. O homem natural, porque você sabe que existe o homem natural, que é o homem que é a criatura. Tá? Toda criatura é de Deus. O ser humano, Paulo traz um ensinamento muito profundo sobre isso, sobre o homem natural e o homem espiritual. O espiritual é o que aceitou Jesus, entendeu que a vida não é nada sem ele. O que me chama a atenção nesses últimos tempos é que existem muitos homens naturais transvestidos de homens espirituais. Por fora tem uma aparência de Cristo, só aparência, mas as suas atitudes não são conformes ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se não for te tomar muito tempo e você pudesse ler esse capítulo 6 de 1 Timóteo todinho, você ia ver que a coisa é muito profunda. Hoje eu não vou conseguir falar, que eu não quero tomar o relógio. Ficar mais uma semana internada, vira os bancos para lá, que coisa. Não quero falar muito, porque eu entendi que isso é um problema meu, tá? Uma pregação de 20 minutos
você consegue guardar o que eu te falei. Passa um pouquinho, porque daí tem as orações, as considerações. Mas o cerne da palavra eu tento pregar sempre em 20 minutos. E não vai dar para falar sobre tudo isso, eu vou até quando o horário me permitir. E hoje o homem concentrou isso em si, esse espírito maligno, ele permeia no meio da sociedade. Então você vê pessoas com aparência de espirituais, mas na verdade as suas ações são materialistas. E quando Paulo escreve isso, ele vem um pouquinho para cima e depois um pouco para baixo, é muito legal. Eu peguei só esse meio aqui para a gente bater um papinho bem rápido. Porque, na verdade, esse espírito, ele se apossou da mente do ser humano. O espírito de ganância, o espírito de arrogância. As pessoas foram se tornando tanto quanto Lúcifer, que se chamou Lúcifer o tempo que servia a Deus. Porque ele era um anjo muito bonito e cheio de luz, por isso Lúcifer. Depois de destituído do seu lugar, diz lá que ele era maestro da música, era um cara bem entrosado no céu. Isso fez com que essa altivez subisse a cabeça dele. E de lá ele foi mandado, se tornou Satanás e um terço dos anjos, e daí aqui para baixo começou a proliferar essa desgraça que nós estamos vivendo hoje. Mas você vê como que essa coisa é muito séria, porque quando viemos para esse mundo, viemos absolutamente sem nada, e ao partirmos daqui nada podemos levar. Só que o nosso estado, o nosso tempo, que para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo chama-se de graça, o espaço da vida, de quando nasce até quando morre, você pode usar a graça do Senhor, ou você pode usar a malignidade de Satanás. Quando você usa a graça de Deus sobre a tua vida, você deve estar satisfeito com o que você se alimenta e com o que você veste. Porque a partir do momento que nós estamos entesourando aqui no mundo, nós estamos fazendo a vontade de Satanás em nossas vidas. Aí você me pergunta, Gilson, então a gente não pode ter dinheiro e nem bens? Não, não é isso que eu estou falando. Vou invocar a tua inteligência a respeito dos ensinamentos de Jesus do Evangelho de Mateus. Capítulo 6, ele fala assim, aonde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. E o nosso coração hoje está onde? Segundo domingo de todos os meses, nós temos a ceia do Senhor, viemos aqui, vamos tomar um suco de uva muito bom, que nós ganhamos de oferta, que vem lá de São Roque, os cálices são todos descartáveis, o pão a gente manda cortar um pãozinho maior, eu vou chegar ao ponto de trazer um filão de pão para cada um, amém, irmãos? Que quando a gente mastiga, é o tempo que a gente está pensando o que Jesus Cristo fez por nós. Por isso que a ceia não é... Aí Paulo vai lá para 1 Coríntios e Paulo fala, ceia não é para tirar o seu de jejum. Se você tem muito apetite de manhã, faça um omelete na tua casa, come um pão. Mas não venha esperando o pãozinho da ceia. Porque isso daqui se transforma de matéria num produto espiritual para ativarmos a inteligência. Que é o que Satanás tem tirado da vida de muitas pessoas. Em vários temas da Bíblia você encontra que Deus conta com a tua inteligência, com o teu raciocínio. Porque Ele não criou escravos. Ele criou filhos. Só que as atitudes malignas estão entrando na mente do ser humano de uma forma tão forte, que nós estamos querendo fazer o que Lúcifer fez lá no céu. Nos apoderar daquilo que não é nosso. E esse poder sobre as coisas, por exemplo, a guerra na Síria, está 6 anos. Já morreu 500 mil pessoas. Essa semana eu sei que é a maior matança dos últimos anos. Matou mais do que a primeira e que a segunda guerra. Por que essa guerra está existindo? Você fez o cálculo dela? Essa semana, no Jornal das 10, tem uns caras lá que falam sobre política, eu gosto. É só porque é de poder. Porque a família que governa a Síria já vem governando há 40 anos. E eles não querem largar o osso. E o cara que está lá agora, ele é um cara que ele quer a Síria dele. Não é democrático. Ali está uma coisa muito interessante para você ver. O exterior de um jeito e o interior de outro. Eles falam sobre democracia. Mas a democracia lá não tem partido. É só um.
ele é candidato e candidato. Venezuela, candidato e candidato. Esses países socialistas, não existe forma de governo, é um governo centralizador. Tudo isso por causa do poder. E isso, às vezes, a gente enxerga em outras coisas e não enxergamos na nossa vida. Eu queria chegar com esse assunto um pouco mais perto do nosso dia a dia. Porque nós estamos perdendo um tempo precioso de servirmos a Deus, de anunciarmos o Evangelho pela centralização de poder. Aí você fala, pô, mas que poder que um pai de família vai querer ter? O poder dele sobre a vida dele. Hoje nós estamos em nossas casas querendo ter o poder da nossa casa sobre nossas mãos, achando que podemos governar alguma coisa. E essa falsa sensação de poder é introduzida em nossas vidas pela ambição de coisas que não são nossas, pela ambição de coisas que não estão na nossa mão, mas coisas que nós queremos fazer estar na nossa mão para nos sentirmos bem. E para se sentir bem com essas coisas, é a falta do Evangelho de Cristo em nossas vidas, é a falta do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Por exemplo, sexta-feira passada, eu sou um cara que tenho saúde, estou com um problema, estava com uma infecção muito grande, meu corpo não estava se dando mais bem com nenhum antibiótico, não tinha antibiótico aqui, fica internado. Irmãos, e ali você vê que você não é nada. Uma semana ali deitadinho, 24 horas por dia, tinha um banheiro bom, uma cama boa, pus na cabeça que eu ia ficar bem, mas não é nada. O muito que pode ter, que o meu convênio, esse último convênio que eu fiz para ambulatório, não fiz para apartamento também, que não vi que tem diferença nenhuma, mas o que muito pode ter, e hoje, desculpa, é 2 camas no mesmo quarto, você não conseguir conviver com uma pessoa do teu lado, você está mal. Mas o muito que podia ter ali é um apartamento só com uma cama, e que diferença teria? Porque você estando deitado numa cama de hospital, desculpa, na minha franqueza, nós não somos nada. E dei graças a Deus daquilo que eu te falei, eu podia levantar, tomar aí meu banho sozinho, eu me alimentava sozinho. Precisava deles para pôr os medicamentos. Mas o que nós somos? Os carros ficaram para fora, a esposa ficou para fora, as filhas ficaram para fora, as netas ficaram para fora. O cachorro ficou para fora, os 2 periquitos ficou para fora, os 2 peixes ficou para fora. A roupa ficou para fora. E ali você é simplesmente nada. Se não for o poder de Deus para capacitar os médicos, o pessoal da enfermagem, se não for você ter uma cabeça boa para tratar todo mundo bem, para ser bem tratado, porque por fim, sexta-feira agora, quando eu saí de lá, já era conhecido de todo mundo, o pessoal da limpeza que limpava o quarto muito bem, aos médicos, todo mundo entrava, me chamava pelo nome, porque eu falei, preciso ser simpático aqui dentro. Porque a minha alegria vai trazer a alegria das pessoas para cuidar de mim. Vocês entendem isso? E naquele momento eu poderia deixar o poder da vida concentrar na minha mente. E achar que eu era um pobre coitado lá, que todo mundo tinha que ter dó de mim, que todo mundo tinha que fazer as coisas por mim. E se eu não faço as coisas por ninguém? E nesta vida nós estamos deixando de fazer as coisas para muitas pessoas, e na hora que nós precisamos, nós não plantamos nada, e não temos nada o que recolher. E são nesses momentos da vida que a gente tem que estar esperto, porque depois você vai requerer coisas que não estão no teu alcance, aí Deus não vai te ouvir. Quando Deus não te ouve pela falta de conhecimento, que está lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, você vai achar que Deus te abandonou, e naquele momento Deus não te abandonou, Ele está impedido de agir na tua vida, porque você nunca o quis. Porque a ganância da vida, porque o poder da vida entrou na tua mente, e você se transvestiu de cristão durante muito tempo, porque tem uma cara de coitado, mas as suas ações são ruins. Quer ver? Sobe um pouquinho aí no versículo 3. De 1 Timóteo 6. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que é segundo a piedade, ele é arrogante, nada compreende. Todavia, delira em questões e controvérsias acerca de palavras. Dessa atitude brotam invejas
brigas, difamações e suspeitas malignas, batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. Amém? Vocês entenderam isso? Quando a pessoa está com a mente conturbada e presa no poder e acha-se que é alguma coisa, a pessoa se torna invejosa, briguenta, fala mal de todo mundo e suspeita de todos. E quando a pessoa está nesse nível, a mente dela está corrompida e ela acha que a piedade é fonte de lucro. Ela faz as coisas em troca de alguma coisa. E o ensinamento que a palavra de Deus nos traz nessa manhã é justamente sobre isso. A forma que nós temos de nós desfazermos essas coisas malignas em nossas vidas está no poder da palavra de Deus. Por quê? Ele está querendo que nós, vá para o versículo 9. Nós vamos até o 9, né? Até o 10. 10 diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, por causa dessa cobiça ao dinheiro, alguns se desviam da fé e se atormentam em meio de muitos sofrimentos. Só 11, porque tu, homem de Deus, foge dessas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Repita comigo: Deus espera de mim hoje a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Amém? Ao 12. Combate a boa batalha da fé, toma posse da vida eterna, para a qual fostes convocado, tendo já realizado a boa obra de confissão diante de muitas testemunhas, na presença de Deus, que tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos fez perfeito testemunho, e te exortou: guarda esse mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará que se cumpra no seu devido tempo. Ele é bendito e único, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A ele seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança e a incerteza das riquezas, mas em Deus, que concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Queria que você guardasse essa última parte. Mas Deus, repita comigo: mas Deus que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Chegou no ponto que eu queria conversar. Já vamos partir para a ceia, né? Que é 10. O relógio vocês jogaram fora, está por aí. Acostumei com o relógio. Deus concede generosamente. A arma que Deus nos deu para tirarmos o espírito que derrotou Lúcifer das nossas vidas, queria que você entenda que chama-se generosidade. E generosidade não é uma coisa que tem preço. Guarda isso que eu estou te falando. Ser generoso é você se desprender de alguma coisa que não vai te dar retorno, mas vai abrir um caminho para que o Deus da generosidade em tudo possa dar aquilo que você precisa para você viver satisfeito. E a generosidade hoje é uma coisa que não é muito divulgada, porque ela tem que ser bem explicada. Eu vou tentar falar sobre isso daqui nos próximos 2, 3 domingos, para que você entenda. Hoje na ceia eu queria te dar um parâmetro do que é generosidade. Que quando você se torna uma pessoa generosa, você está abrindo caminho para Deus operar na tua vida. Tem um texto que eu sempre leio lá em 2 Coríntios, capítulo 9, né? Volta lá, 2 Coríntios, capítulo 9. Ô André, pode entrar com o pessoal, viu? Que eu já vou ministrar a ceia. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 11.
Aqui, em vez de generosidade, fala em liberalidade, tá? Entendo que é o mesmo curso. 2 Coríntios 9:11. Enquanto em tudo enriqueceis para toda a liberalidade. Porque fala no versículo 10, que é o versículo que eu sempre leio, aqui na hora da mensagem, né? Que fala que a semente é Deus que dá na tua mão. E você pode escolher. Você planta a semente ou não planta a semente. Se você planta a semente, Deus vai abençoar toda a semente que você plantou. Ponto. Aí, enquanto em tudo enriqueceis aqueles que plantaram para toda a liberalidade, a qual Deus reverte em ações de graça. Porque o 12, a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas transborda em muitas ações de graças a Deus. Olha o 13. Visto com que a prova dessa administração, eles glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho, pela liberalidade da vossa contribuição para Ele e para todos. Então entenda uma coisa dentro do teu coração. Você está querendo que Deus te abençoe na fase difícil que nós estamos passando? Na fase difícil que nós estamos passando, aprenda a ser generoso. E, por favor, viu, não deixe o inimigo distorcer a palavra que eu estou te falando. E quando eu falo seja generoso, não estou falando só em dinheiro, viu? Só na hora de você dar a tua oferta. O dízimo não tem como ser generoso, né? Porque dízimo é obediência. É um valor que está dentro daquilo que você entendeu. Porque não tem valores em espécie. O dízimo é R$1, o dízimo é R$10, o dízimo é 1 milhão. Isso não existe. O dízimo é aquilo que entrou na tua vida, que veio como semente, você separa 10% e dá para Deus. É um dízimo, isso é obediência. Na oferta você pode ser generoso. Você entende por que a cada domingo esse ano Deus colocou no meu coração para a gente praticar uma generosidade? A gente junta alimento e faz cesta básica para dar para os necessitados. Agora no segundo domingo a gente junta uma oferta e manda para Peruíbe. No terceiro a gente abençoa as crianças do Haiti. No quarto, Médicos Sem Fronteiras. Isso é generosidade. Porque Deus está querendo abençoar essa comunidade, Deus está querendo dar riqueza nas tuas mãos, Deus está querendo prosperar o que você faz, Deus está querendo prosperar você na tua profissão, Deus está querendo prosperar você na tua empresa, mas tudo isso tem que ser generoso, que é o contrário do que Lúcifer fez lá no céu, porque Lúcifer quis concentrar o poder. É isso hoje que está na cabeça do presidente da Síria, é isso que está no governo que está sobre a Venezuela e todos esses governos que querem centralizar as coisas. É isso que está acontecendo com o nosso país, os representantes que nós colocamos lá para administrar o nosso dinheiro, porque existem algumas sombras que nós precisamos trazer à luz, porque político não era para ser profissão, era para ser representante nosso, para tratar bem o nosso dinheiro. Essa semana vocês acompanharam a situação que estava a Santa Casa? Ore bastante para você não precisar ser internado pelo SUS. Vamos falar só de Sorocaba, né? É a nível de Brasil, mas sobre Sorocaba. Ore para você não precisar. Ou se você não quiser morrer, faça um convênio. Eu passei dias bons, porque no ano passado eu fiquei uns 2, 3 anos sem convênio, mas a saúde piorando, falei, preciso fazer um convênio, porque qualquer hora eu vou precisar. Aliás, deixa eu te contar essa parte. Ano passado, o Pedro, que é namorado da minha filha, já tinha se formado, ele me acompanhou em algumas das minhas inflamações, das minhas infecções, ele mesmo que prescreveu o remédio, fez os exames e ao ler os exames ele falou assim, ó, seu Gil, o senhor precisa tomar cuidado, o senhor está ficando intolerante a muito medicamento, e daqui a pouco não tem mais medicamento para o senhor tomar. Aí só com internação. Quando ele falou isso, me acendeu uma luz. Isso que eu falo para você, presta atenção no que você conversa, faça boas amizades. E daquele tempo eu sentei com ele e falei, mira, a gente tem que cortar alguma coisa aí pra gente, dinheiro para fazer o convênio eu não tinha. Falei, a gente vai tirar de algum lugar, deixa de pagar alguma coisa, de fazer alguma coisa, vamos pagar um convênio. Porque se o que o Pedro falou, e deve estar certo, porque ele tem conhecimento para isso, acontecer, como é que eu interno? Aí você fala assim, o pastor deu sorte. Não, não dei sorte. Eu recebi uma informação no começo do ano passado que eu poderia passar por uma situação. Eu tinha 50% de eliminar toda essa infecção, 50% dela complicada. Deu os 50% de complicação. Mas em agosto do ano passado eu fiz um convênio. Que agora, em março desse ano, me serviu muito bem. Se eu não tivesse feito, tinha que ir aqui para a Santa Casa,
não ia conseguir quarto, ia ter que ficar lá no corredor, como estão muitos sorocabanos, porque o problema da saúde vem do governo federal, viu? Que o grosso da arrecadação vai para o governo federal. O governo federal tem um lugar que chama Ministério da Saúde. Esse ministério distribui o dinheiro para as prefeituras. O dinheiro vem do governo federal para o governo estadual, vem para as prefeituras, que é a ponta da linha, que somos nós, o povo, ou os contribuintes. Olha o que está chegando para nós, porque a grande maioria desse dinheiro está sendo desviado. E daí eu poderia ter passado uma semana de cão, num corredor, talvez não recebendo, porque é muita gente para pouco funcionário. E por favor, não tenha na tua cabeça que na Santa Casa tem mau atendimento, que não tem, viu? Médicos e funcionários já trabalham pra caramba, meu. Quando a gente vai fazer visita lá, a gente vê o esforço dessas pessoas. Mas é poucas pessoas para muita gente sem dinheiro. Se torna o caos. E Deus está querendo que isso não aconteça nas nossas vidas. Quando nós não nos amoldarmos ao sistema de Lúcifer. Aliás, tem um versículo na Bíblia muito contundente a respeito desse assunto que eu estou te falando, que é o 2º versículo de Romanos capítulo 12, né? Não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas transforma a sua mente pela renovação do teu espírito, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de... Boa, repita comigo, boa, perfeita e agradável. No que te machuca isso? Uma coisa boa, perfeita e agradável? E nada, desculpa. Questão de inteligência. Estou te explicando a palavra com razão. Não estou pondo emoção nenhuma, não estou gritando, não estou falando alto, nada. É para você entender. Boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Mas para isso nós não podemos nos amoldar ao sistema desse mundo. O sistema desse mundo é centralizador. Foi o que Lúcifer fez lá no céu. E o demônio caiu aqui, isso se espalhou entre o homem pelo pecado que entrou em Adão e Eva. E para se desfazer desse pecado que está na mente de todo ser humano, porque mais miserável que nós sejamos, nós queremos ser centralizadores. Entenda isso. Aqui não estou falando de nível social, estou falando de nível intelectual. E todos nós o temos e queremos ser centralizadores. E a palavra está te falando, se livra desse produto e pega a generosidade. Seja generoso no falar, seja generoso no caminhar, seja generoso em amar as pessoas, seja generoso no teu trabalho, seja generoso nas suas ofertas, seja generoso em tudo que você faz na vida. Que nós temos que parar de pensar somente em nós, que é outro espírito maligno de Lúcifer que atua em nossas vidas. A ordem máxima de Jesus aqui na terra, vocês lembram? Amarás a Deus sobre todas as coisas, para desfazer o pensamento de Lúcifer, de querer ser melhor que Deus. E amar o teu próximo como a ti mesmo, porque esse foi o exemplo que ele deu morrendo na cruz por mim e por você.